Olá, bem-vindos à unidade 2 de Homilética 2. Na unidade anterior, nós falamos acerca das partes que constituem um sermão bíblico. Nesta unidade, nós vamos falar mais detalhadamente a respeito do sermão temático tópico. Acompanhe comigo um conceito. O sermão temático é aquele em que o tema é extraído de um texto, mas as divisões do sermão são extraídas do tema e não do texto. Desta forma, a ideia central é oriunda do texto lido, entretanto, a argumentação é encontrada em outras passagens bíblicas. O sermão temático é aquele em que o texto principal fornece ao pregador o tema e o título do seu sermão. Todos os pontos do sermão ou das divisões principais do sermão são baseados em passagens bíblicas completamente diferentes do texto principal. Essa é a característica mais marcante do sermão temático. Veja o que diz Elianai Cabral. Neste tipo de sermão, o texto pode fornecer o pensamento para o assunto que se vai tratar. No sentido técnico, o sermão tópico é aquele que deve sua forma ao desenvolvimento da verdade que está em volta do tema. Esse tipo de sermão requer do pregador uma mente inventiva, uma mente criativa, pois, como nós falamos anteriormente, a argumentação, o conteúdo, o desenvolvimento, o ensino de cada ponto, de cada divisão principal deste sermão, do sermão temático, é baseado em passagens diversas. Ponto 1, passagem específica. Ponto 2, uma outra passagem completamente diferente do ponto 1 e do texto principal. Ponto 3, a mesma coisa. Por isso, é necessário que o pregador tenha uma mente criativa, uma mente inventiva. Preste atenção ao que diz John Brodus. Ele diz que o sermão temático garante mais unidade ao sermão, adestra a mente do pregador na análise lógica e, por seu caráter mais lógico e mais completo, agrada mais a classe de ouvintes de maior cultura. Para o uso desse tipo de sermão, é bom que o assunto do sermão não seja um assunto tão vasto, tão amplo, que o tema não seja tão amplo, que dê a possibilidade para o pregador para que ele desenvolva um título do seu sermão que restrinja esse assunto. Quando o pregador consegue desenvolver bem esse tema e esse título do sermão, esse tipo de sermão, o sermão temático, serve muito bem aos sermões em série. Mas preste bem atenção, vamos falar um pouco sobre essa característica que é tão marcante no sermão temático. O texto serve apenas como ponto de partida, pois ele não possui uma relação intrínseca com o sermão como um todo. Ele fornece ao sermão o assunto geral do qual o pregador vai tratar no seu sermão e a linha de desenvolvimento para que ele também possa desenvolver bem isso nos seus pontos, em cada um dos seus pontos. O texto serve ao tema e o tema serve como ideia central para desenvolvimento de todo o sermão. Heifler apresenta algumas vantagens do sermão temático. É o de divisão mais fácil. De fato, é o mais simples. É mais fácil dividir um tema do que um texto, visto que este é mais completo. É o de lógica mais fácil. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e da harmonia das partes. Conserva melhor a unidade. A proporção entre o primeiro e o último ponto e a relação de harmonia entre estes e o tema constituem o segredo de sua unidade. Assim, é mais fácil ser mantido até o fim. Presta-se melhor à discussão de temas morais, evangelísticos e ocasionais. E adapta-se melhor à arte da oratória. Heifler também apresenta algumas desvantagens. Exige muito controle do pregador para evitar divagações ou generalidades vazias e inexpressivas. Requer um estilo mais apurado e formal do que os outros tipos.
Exige mais imaginação e vigor intelectual, visto que se presta mais ao uso de símiles, metáforas e analogias. Exige mais cultura geral e teológica, já que não está limitado à análise do texto. Exige mais conhecimentos da lógica e da dialética, pois tende a discussões apologéticas, e há o perigo de desprezar o uso abundante das Escrituras. James Braga nos auxilia quanto a alguns princípios para a elaboração deste tipo de sermão, do sermão temático. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Não é possível, por exemplo, usar como primeiro ponto de um sermão a crucificação de Jesus e no segundo tratar sobre o seu nascimento. As divisões principais podem ser uma análise do tópico. Na análise de um tópico, é preciso dividi-lo nas partes principais, de forma que cada divisão do esboço contribua para o conjunto da apresentação do tema. Por exemplo, 4 benefícios da humanidade. Esse seria o título do sermão. No primeiro ponto, o humilde receberá graça, em Tiago 4,6. No segundo ponto, o humilde será exaltado, Lucas 14,11. No terceiro ponto, o humilde é semelhante a Jesus, em Mateus 11,29. E no quarto ponto, o humilde é sábio, em Provérbios 11,2. As divisões principais podem apresentar várias provas de um tema. As divisões principais do esboço afirmam o tópico. Exemplo, título: As funções do Espírito Santo em analogia ao azeite. Ponto 1. O azeite ilumina. 2. O azeite alivia enfermidades. 3. O azeite alimenta. E 4. O azeite consagra. As divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste. Exemplo, título: As portas mais importantes da vida. Ponto 1. A porta da oportunidade. 2. A porta do coração. 3. A porta do céu. Todos eles em textos diferentes. E quinto, as divisões principais não devem apoiar-se em textos fora de contexto. Há sempre o perigo, nos estudos de tópicos, de se empregar um texto fora de contexto. É preciso cuidar para que cada passagem bíblica contida no esboço e citada em apoio à sua afirmativa esteja exatamente de acordo com o propósito óbvio do autor. Encerramos aqui, então, o nosso assunto a respeito do sermão temático tópico. Na próxima unidade, na unidade 3, nós falaremos a respeito do sermão textual. Eu te espero lá.